Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a relação do café com a depressão, com a ansiedade, com relação a comportamentos de tristeza, tá bom? E como ele pode estar aí afetando o seu dia a dia se você precisa realmente combater essas sensações e até a inflamação, tá bom? Então vamos primeiro entender. O café, ele é inibidor, ele é antagonista, ele compete, tá bom? Porque ele é uma cafeína, cafeína é do grupo da metilxantina, é um alcaloide, mas ela compete porque ela tem uma ação direta no sistema nervoso central. Então nós temos aqui dois hormônios. Eu vou falar de dois hormônios e um neurotransmissor, ok? Então nós temos a adenosina, a vasopressina, que é o ADH, o hormônio antidiurético, e temos o GABA, o neurotransmissor. Então vem aqui. A adenosina, os hormônios eles atuam em várias partes do seu organismo, não só no sistema nervoso central, mas eles têm uma grande influência no seu sistema nervoso. Então vamos lá. A adenosina ela está ligada a comportamento, por exemplo, de mais relaxado. Então, por exemplo, quando você está ficando com sonolência, ela começa, porque você está cansado, né? Então você trabalhou demais e o seu corpo precisa descansar, ela começa a entrar em atividade, mostrando que você está o quê? Cansado, que precisa descansar. Ela é um hormônio ligado também por ser mais calmante para que você não sofra com tanta ansiedade, para ser uma pessoa mais calma. Então é um hormônio ligado ao comportamento social, onde você vai estar realmente mais... Você já viu uma pessoa quando uma pessoa ela dormiu melhor, como ela acorda? Ela acorda bem humorada, não é verdade? Uma pessoa com sono é o quê? Mais agressiva. Então quando você você inibe a adenosina, você fica mais agressivo, você fica mais nervoso, mais estressado, porque ela é um hormônio ligado a uma relação com mais calmante, mais relaxante, né? Também nós temos a vasopressina. A vasopressina, como a adenosina, ela atua em várias partes do seu organismo. O hormônio antidiurético, ADH, e tem uma função muito especial em relação aos rins, tá? Então, quando você está entrando em estado, por exemplo, de desidratação, ele começa a atuar e segurar um pouco essa saída desse líquido para que você não fique desidratado. Nós não podemos, as nossas células são água. A gente precisa de água, o nosso corpo precisa de água, tá bom? Então, é uma função renal, a sua função renal vai funcionar adequadamente quando você tem níveis de vasopressina adequado. Você não pode ter demais, porque você também vai te deixar agressivo, também tá ligado a hormônios do comportamento, porque também tá ligado ao sistema nervoso central. E você também não pode ter de menos, senão você fica desidratado, né? Então você precisa ter um equilíbrio. Como também está ligado ao sistema nervoso central, como eu disse anteriormente, é um hormônio ligado ao comportamento social. Comportamento social é aquele onde você está mais alegre, onde você está mais feliz, ou onde você está mais nervoso, mais irritado, mais estressado, mais ansioso. Então são comportamentos sociais. E também a cafeína, tudo isso ela é antagonista, ela trabalha diferente. De um lado, ela inibe, ela compete. E também com o GABA. O GABA é um neurotransmissor que é uma substância, são substâncias químicas neurotransmissores, onde ele manda informação a essas substâncias químicas e ele ativa principalmente os hormônios, vários hormônios, mas os hormônios como dopamina e serotonina. Esses hormônios são ligados, você já ouviu, ao hormônio do bem-estar, ao hormônio da felicidade. Ele ativa isso, ele te ativa você estar melhor, você estar feliz, você estar animado. Uma pessoa com serotonina aí, ela está o quê? Ela está bem, não é verdade? Claro que tudo quando a gente fala de nível adequado, tá bom? E aí você tem algo que é antagonista, que também compete e essas informações não são mandadas de forma correta, não, né? A quantidade correta. Então também é hormônio social, comportamento social. Então você também vai ficar mais triste, você vai ficar mais depressivo. E o que acontece? Nós estamos falando de o nosso ser, o que nós somos, é um resultado da ação hormonal do nosso organismo. O cabelo, das proteínas, né? O cabelo, a pele e tudo. E lógico, principalmente o que te afeta. Libido, não ter libido, estar bem, não estar bem, né? Estar feliz, estar mais depressivo, são hormônios aí agindo no nosso organismo. Então, esses hormônios que eu acabei de falar para vocês, eles são afetados pela cafeína. Então, a cafeína está ligada diretamente, estudos hoje mostram, a estado, por exemplo, de depressão.
Sim, é estado de depressão. Pessoas que já têm a tendência de ser mais depressivas, que já sofrem com uma tristeza maior, né? Elas não deveriam fazer uso de cafeína, tá bom? E nós também, que se sofremos ou não, também não. É uma escolha, né? Mas evitar seria o interessante, porque você evita aquilo que te faz mal, você quer estar bem. E a cafeína, ela é um estimulante. Então, por exemplo, você já viu uma pessoa que toma café só de manhã? Normalmente ela toma ao longo do dia, porque deixa o estado de alerta. Lembra que ele inibe a adenosina? A adenosina tá te avisando que você tá cansado. O café vai te deixar alerta, né? Só que isso por algumas horas. Quando cai o efeito desse estimulante, você vai ficar realmente, vai entrar naquele estado, naquele comportamento triste, cansado, porque você usou mais do que você poderia de reservas da sua energia, porque é uma energia falsa, né? Porque você inibiu o hormônio que estava te falando que você deveria descansar, tá? Então, então ele está relacionado sim à depressão. Estudos hoje também trazem que a cafeína está relacionada também, como é uma questão neurológica, né? A gente está falando aí do sistema nervoso, a doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson. Então, olha o cuidado que nós temos que ter, né, com o nosso cérebro, o que Deus nos deu, que é tão importante. Então, cuidado aí, porque hoje cada vez mais estudos vêm trazendo essas informações. Mas, Vanessa, eu li que faz muito bem, que me estimula, que faz bem pro coração. A porcentagem de malefícios que a cafeína traz é maior do que de benefícios. E hoje em dia, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, também alguns, né, não todos, mas alguns também colaboram para artigos, para matérias. Nós chamamos isso de conflito de interesse, onde você colabora para que uma matéria saia na qual você vai ser beneficiado, destacando só os pontos positivos. Então, cuidado. Dá uma estudada aí melhor, dá uma pesquisada melhor. Nem precisa acreditar só no que eu estou falando, mas dá uma pesquisada melhor, porque o nome disso é conflito de interesse. A formação ela tem que vir na íntegra para você, tá bom? Então, a cafeína ela é inflamatória, porque se o seu rim não está funcionando de forma adequada por causa da vasopressina, você não elimina o quê? A toxina. E se as células também você sofre, você é diurético, porque você vai mais no banho, faz mais xixi, mas não necessariamente sua função renal está funcionando adequadamente, você também vai ter o quê? Complicações, então você vai ter maiores inflamações, tá? Então a cafeína ela é inflamatória, porque ela é um antinutriente. Então ela inflama o organismo. E o rim, terminando aqui. E o rim, a gente tem que ter um cuidado muito especial com ele. Por que nós temos que ter um cuidado especial com o nosso sistema renal? Porque ele não vem avisando assim com uma dor de cabeça que você não está tão legal. Ele só avisa quando, normalmente você só sente um sintoma quando está em um estágio muito avançado. Pensa aí comigo, quando você tem pedra nos rins, cálculos renais, quando você vai para o hospital a dor já está imensa. Não é verdade? Já está imensa, mas aquilo ali foi de uma hora para outra? Claro que não, isso foi com o decorrer do tempo, você bebia pouca água, tem maior tendência genética para isso, e acontece com problemas mais graves em relação aos nossos rins também. Então a gente tem que cuidar, porque com o passar dos anos, o funcionamento renal ele vai diminuindo, como todo o nosso corpo. Não é verdade? Os hormônios todos vão diminuindo com o passar dos anos. Então, a cada dia mais nós temos que ter mais cuidado, colocando alimentos que chamamos de funcionais, que são aqueles preventivos, aqueles que cuidam da nossa saúde, e não alimentos que nós chamamos de antinutrientes inflamatórios, porque esses prejudicam a nossa saúde, esses trazem um excesso de acidez para nós. Então, cuidado com a cafeína no seu dia a dia, tá bom? Tenha muita sabedoria. O melhor, eu acredito que seja não usá-la, mas você tem que fazer a sua escolha. Faça o seu balanço aí em relação a como você se sente. E agora que você já tem as informações completas, ou pelo menos boa parte delas, como a cafeína age no seu organismo. E até a próxima dica!